Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo mais uma vez para a gente estudar um pouquinho de língua portuguesa. Hoje eu vou falar contigo sobre orações reduzidas. Gostou? Deixe seu like, se inscreve no canal e vem comigo. E você já está aí? Então vamos estudar. Hoje o nosso assunto são as orações reduzidas. E o que é uma oração reduzida? Como que a gente identifica quais são as características? Bem, a primeira coisa que eu quero que você memorize é que nós só podemos reduzir orações subordinadas. Então nós vamos ver em nossas aulas, sim, aulas. Nós vamos ver orações substantivas reduzidas, adjetivas reduzidas e adverbiais reduzidas. Nós não reduzimos orações coordenadas, apenas orações subordinadas. Outra coisa, se essas orações são reduzidas, é porque elas são menores do que algum outro tipo de oração. Elas perderam algum tipo de estrutura para elas serem chamadas de reduzidas. E aí a gente vai precisar entender essa diferença. Existe a oração desenvolvida e a oração reduzida. Poxa, então eu vou ter que primeiro aprender a oração desenvolvida? Sim, o ideal é que primeiro você aprenda a oração desenvolvida. Mas sabe qual é a boa notícia? Eu já tenho as aulas aqui no canal sobre as orações desenvolvidas. Temos aqui o vídeo sobre orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Vá lá e assiste antes de começar esse vídeo. Vou colocar aqui os cards para você, para te facilitar. Continuando, nós temos a seguinte diferença básica. A oração desenvolvida, ela tem um conectivo, uma conjunção, no caso da oração subordinada substantiva e adverbial, e o pronome relativo na oração adjetiva. A oração reduzida, ela não possui esse conectivo. Além disso, quando nós reduzimos uma oração, nós precisamos trocar o verbo por uma das suas formas nominais. Infinitivo, quando o verbo termina em AR, ER ou IR, amar, comer, partir. O infinitivo também pode vir no plural, amarem, comerem, enfim. O gerúndio, quando o verbo termina em NDO, falando, comendo. Ou no particípio, quando termina em DO, falado, comido. Nós vamos ver essas aulas passo a passo. E hoje nós vamos ver as orações reduzidas a partir do infinitivo. Oração reduzida no infinitivo. E nós vamos ver cada caso a partir de agora. E vamos começar pelas orações substantivas. É interessante começar dizendo que as orações substantivas só podem ser reduzidas a partir do infinitivo. Você não vai ver orações substantivas reduzidas de gerúndio ou de particípio, sempre através do infinitivo. E como você já viu e já sabe, nós temos 6 casos de orações substantivas. O primeiro deles é esse aqui, a oração subjetiva, que representa ou está no lugar do sujeito. É importante que dê certo. É importante a oração principal, que dê certo oração subjetiva. Para reduzir a oração subjetiva, ficaria assim, é importante dar certo. Tiramos a conjunção integrante que e o verbo dar vai para o infinitivo. É importante dar certo. Essa aqui já é a objetiva direta, representa um objeto direto. O grupo quer que você ajude. O grupo quer, oração principal. Que você ajude, objetiva direta. Para transformar essa oração subordinada em reduzida, nós tiramos a conjunção integrante que e pegamos o verbo ajude e colocamos no infinitivo, ajudar. O grupo quer você a ajudar. Nós colocamos a preposição a para contribuir no entendimento da frase, para que ela fique numa melhor condição de sentido. Mas essa preposição não vem por exigência do verbo querer. Isso aqui representa um objeto direto. É diferente do que a gente vai ver agora na oração objetiva indireta. Necessito de que você me ajude. Muito parecido com o exemplo anterior, certo? Para reduzir, nós tiramos a conjunção integrante e o verbo ajude vai para o infinitivo. Necessito de você a me ajudar. Repare
que aqui também foi necessário colocar uma preposição para facilitar o sentido. A me ajudar. Mas esse a não é exigido pelo verbo. Tem uma outra preposição dentro dessa frase, que é a preposição de. Essa sim foi exigida pelo verbo necessitar, lá da oração principal. Quem necessita de alguma coisa. Então, aqui sim, temos uma oração que representa o objeto indireto, pois temos a preposição de, que é exigida pelo verbo da oração principal. Nem sempre vai precisar colocar uma preposição antes do verbo para facilitar o sentido. Nesses dois casos, foi necessário. Em um, era objeto direto, em outro, representava objeto indireto, porque tinha uma outra preposição exigida pelo verbo. Tudo bem? Mas o principal aqui de entendimento, a dinâmica vai ser parecida daqui para frente. Tira a conjunção, o conectivo, e o verbo vai para o infinitivo. Mesma coisa aqui, agora é uma completiva nominal, representando um complemento nominal, em forma de oração. Temos certeza de que sua intenção foi boa. Oração principal, temos certeza de que sua intenção foi boa. Oração completiva nominal. Para reduzir, tiramos a conjunção integrante que e o verbo foi aqui vai para o infinitivo, no caso ser. Temos certeza de ser boa a sua intenção. Tirou a conjunção, levou o verbo para o infinitivo. Mais um exemplo, agora uma oração predicativa. O importante é, aqui temos a oração principal, que todos viessem. Oração predicativa. A uma altura dessa, você já sabe como reduzir. O que a gente faz? Primeiro, tira-se a conjunção. Depois, leva o verbo para o infinitivo. O importante é virem todos. No caso aqui, o verbo vir, nós conseguimos levar para o plural. O infinitivo ele pode ir para o plural, como eu já tinha alertado lá no início do vídeo. E para terminar as orações substantivas, nós temos aqui a apositiva. O réu repetiu a mesma coisa de antes. Temos aqui a oração principal, que era inocente. Oração apositiva. Tiramos a conjunção integrante, levamos o verbo era aqui, que no infinitivo vai ser o verbo ser, e aí a gente forma oração reduzida. O réu repetiu a mesma coisa de antes. Ser inocente. Chegamos às orações adjetivas. É interessante observar que aqui no Brasil as orações adjetivas não costumam ser reduzidas a partir de infinitivo. Isso é mais comum lá em Portugal. Aqui no Brasil, o costume é reduzir orações adjetivas a partir do gerúndio. Mas pode acontecer delas serem reduzidas em infinitivo e eu vou te mostrar como que isso acontece. Outra coisa importante é lembrar que nós temos dois tipos de orações adjetivas. As explicativas, que surgem separadas por vírgulas e se referem ao todo. E as restritivas, que não têm vírgula e se referem a algum elemento específico. Aqui nós temos a oração explicativa. Os professores que se reuniram hoje vão divulgar as notas. A oração explicativa ela está separada por vírgula. Que se reuniram hoje. Como que a gente faz a redução? Como reduz essa oração? Tirando o pronome relativo que e levando o verbo reunir para o infinitivo. Os professores, ao se reunirem hoje, vão divulgar as notas. Tiramos o pronome relativo, o verbo reunir. Levamos para o infinitivo, mais uma vez no plural, e foi necessário colocar aqui uma preposição para dar sentido. Mais uma vez, foi necessário usar esse artifício. Mas temos aqui, os professores, ao se reunirem hoje, vão divulgar as notas. Agora uma restritiva. O público aplaudiu o cantor que ganhou o primeiro lugar. O público aplaudiu o cantor a ganhar o primeiro lugar. Tiramos o pronome relativo, levamos o verbo ganhou para o infinitivo ganhar. Mais uma vez, colocamos a preposição só para melhorar o entendimento da frase. Mas o mecanismo você já entendeu. Tira o conectivo, leva o verbo para o infinitivo. Agora, a gente vai para as adverbiais. E você sabe que são 9 tipos diferentes de orações adverbiais, sendo que 3 delas a gente não consegue reduzir de jeito nenhum, nem que a vaca tussa.
são as conformativas, comparativas e proporcionais. Essas três não dá para reduzir. Não reduz em infinitivo, em gerúndio, nem particípio. Então, já que não dá para reduzir essas, vamos para as demais. Primeiro caso aqui, as causais, representando aqui uma ideia de causa. Porque estudou muito, foi aprovado. Como é que a gente faz? Tira a conjunção que, estudou, a gente leva para o infinitivo, estudar, e aí a gente vai. Por estudar muito, foi aprovado. Aqui o por é uma preposição. Porque é uma junção de preposição mais conjunção. A gente tira a conjunção, fica com a preposição. Por estudar muito, foi aprovado. Vamos aqui para as consecutivas, expressando uma ideia de consequência. Ela gritou tanto, oração principal, que ficou rouca, oração consecutiva. A gente tira a conjunção e leva o verbo ficou para o infinitivo. Ela gritou tanto a ponto de ficar rouca. A gente coloca aqui essa expressão a ponto, porque senão a gente não consegue encaixar a frase, mas basicamente aconteceu o mesmo esquema. Tirou a conjunção, o verbo foi para o infinitivo. Aqui temos uma oração condicional. Não ganhará a sobremesa, oração principal, sem que coma toda a comida, oração condicional. É a condição para ele ganhar a sobremesa, comer tudo. Para reduzir, tira a conjunção que e leva o verbo comer, que coma, para o infinitivo comer. Não ganhará a sobremesa sem comer toda a comida. Vamos ver agora um caso aqui de oração concessiva, expressando uma ideia de concessão. Mesmo que não treinasse, aqui a gente tem a oração concessiva, aquela que tem a conjunção. Era o melhor em campo, oração principal. Para reduzir, é só tirar a conjunção e levar o verbo treinasse para o infinitivo. Mesmo sem treinar, era o melhor em campo. Preciso aqui tirar a conjunção, levo o verbo treinasse para treinar e coloco aqui a expressão sem, mas eu tiro também a palavra não. É uma questão só de acomodação da frase para entender-se melhor o sentido. Mesmo sem treinar, era o melhor em campo. As orações finais, expressando finalidade, e aí a gente tem aqui a seguinte divisão. Você precisa seguir o tratamento, oração principal. Para que sua saúde melhore, oração adverbial final. Temos aqui uma expressão de preposição para e conjunção que. A preposição vai ficar e a conjunção vai sair. O verbo melhore irá para o infinitivo. Você precisa seguir o tratamento para a sua saúde melhorar. E por fim, as adverbiais temporais, expressando uma ideia de tempo. Quando chegarem ao local, aqui temos a oração temporal. Me esperem, oração principal. Ao chegar ao local, me esperem. Tirei a conjunção quando, transformei o verbo, passei o verbo para o infinitivo, e aí eu usei uma preposição para facilitar a leitura. Ao chegar ao local, me esperem. E aí? O coração está batendo forte? Calma, respira. Se não deu para memorizar tudo, volta, assiste de novo a aula e você, aos poucos, vai se ambientar com esse assunto. Mas a dinâmica é sempre a mesma. Você tira a conjunção e passa o verbo para o infinitivo. Assim você reduz essa oração. Agora, se você quiser desenvolver uma oração que já está reduzida, você vai colocar uma conjunção e vai conjugar o verbo conforme a necessidade. Tá ok? Então, a gente tem outras aulas aí pela frente. Orações reduzidas por gerúndio, orações reduzidas por particípio. Então, segue nesse caminho, segue comigo, vamos junto. Deixa o seu like, se inscreve no canal e aí você vai estar contribuindo para que essas aulas cheguem aqui para você. Um grande abraço.